How's everybody doing? Como tá todo mundo? Tudo bem? É uma honra, uma grande honra estar aqui. Eu não conhecia o Michael Parenti, conhecia o Christian Parenti, conheço ele há muito tempo, desde a época em que a gente estava na revista The Nation. O que foi que aconteceu com aquele lugar, hein? A gente meio que se reencontrou nesse deserto político e aqui estamos. E parece que tudo está se fechando num ciclo. Eu não conheci pessoalmente o Michael Parenti, mas ele teve um impacto enorme em mim, no meu modo de pensar, e também em todo mundo que faz parte do The Grey Zone, e em quem acompanha o The Grey Zone, na forma como a gente enxerga o mundo. Ele realmente abriu o caminho. Michael Parenti. Eu só tenho tempo de limpar a garganta. Anotei algumas coisas aqui, então vou tentar passar por elas. O clássico de 1986, Inventing Reality, do Michael Parenti, foi, claro, fundamental para todos nós que fazemos crítica à mídia corporativa. Ele meio que apresentou o conceito de mídia corporativa, e eles nunca o perdoaram por isso. Na época, a resenha do New York Times dizia que o livro era, abre aspas, fácil de descartar, porque Parenti pintava com amplos traços marxistas, em contraste com a precisão pontilhista do próprio New York Times, que vendeu aos americanos a ideia das armas de destruição em massa do Iraque. Era um estudo contundente sobre instituições como o New York Times e seu proprietário, Pinch Sulzberger. Nesse livro, Parenti observava como jornalistas da grande mídia escondem seus próprios vieses ideológicos atrás de uma falsa aparência de objetividade. Eles possuem e controlam a realidade, e depois a transformam em arma para, nas palavras dele, exercer uma influência sutil e constante na definição dos limites do discurso político aceitável, direcionando a atenção do público para caminhos que, no fim das contas, sustentam o sistema político e econômico existente. O New York Times vai dizer que está apenas noticiando tudo o que é digno de ser publicado. Mas, quando chama qualquer líder ou sistema político contra-hegemônico ou socialista de autoritário, quando rotula de teóricos da conspiração figuras públicas que questionam a versão oficial dos fatos, desde o assassinato do Kennedy, passando pelo incidente do Golfo de Tonkin, pelos ataques químicos na Síria, até o tratamento dado pela China aos uigures, quando se refere ao Hamas e ao Hezbollah como grupos islâmicos extremistas ou até organizações terroristas, e depois chama o partido Likud de Israel de conservador, como se o Netanyahu fosse movido principalmente por preocupações com o casamento gay e não pelo crescimento demográfico da população palestina indígena. Quando isso acontece, na verdade está promovendo um sistema de valores. E como explicou Michael Parenti, esse é o sistema de valores da classe capitalista. E você não pode dizer isso. Você não vai encontrar essa palavrinha proibida de 5 letras nas páginas do New York Times ou do Washington Post, que pertence ao terceiro bilionário mais rico do mundo. Turma, não é permitido falar sobre isso. Mas isso já diz tudo. Então, depois que Michael Parenti morreu, no dia 24 de janeiro, a tarefa de escrever o obituário dele para o New York Times ficou com alguém cuja biografia mostrava um compromisso mórbido, mas no fim das contas humilde e aparentemente apolítico. Eu escrevo sobre pessoas mortas. Era o que Trip Gabriel dizia sobre si mesmo. Mas até no título do obituário de Parenti, Gabriel acabou representando perfeitamente a crítica mais dura que Parenti fazia ao New York Times e as personalidades arrogantes que ocupavam suas redações. Michael Parenti, teórico marxista sem arrependimentos e autor, morre aos 92 anos, dizia o título. Ele via a história dos Estados Unidos pela lente da luta de classes, mas alguns o acusavam de defender regimes brutais na União Soviética e na Sérvia. And Serbia. Some accused him. No, you accuse him. You're accusing him of Não, that, but then you're é você que o acusa. Você está acusando ele disso. Mas, ao mesmo tempo, usa aquela tática do alguns dizem, que a gente sempre vê na mídia corporativa, para esconder seus próprios vieses ideológicos e demonizar o dissidente. Foram exatamente as táticas que o Michael Parenti descreveu e denunciou
em inventando a realidade e que depois foram usadas como arma contra ele. As mesmas táticas também foram usadas para justificar a destruição da Iugoslávia, ou para justificar a destruição da Rússia pós-soviética, quando de 3 a 5 milhões de russos morreram por mortes em excesso, enquanto os garotos de Harvard chegavam e violentavam economicamente a economia russa. Foi um regime brutal que fez isso. Foi um regime brutal o responsável por esse crime contra a Rússia. Foi um regime brutal que bombardeou o parlamento russo em 1993 para que Yeltsin pudesse governar por decreto e eliminar os linha dura, que na verdade eram parlamentares eleitos. Não, não foi um regime brutal que fez isso. Foi um democrata chamado Boris Yeltsin. Ele era um democrata. Eu me lembro que o correspondente da revista New Yorker na época disse: "Você não faz uma omelete sem quebrar alguns ovos." Ele teve que fazer aquilo. Um democrata, como Vladimir Zelensky agora, que governa a Ucrânia fora do seu mandato presidencial, proibindo todos os partidos de oposição, proibindo toda a mídia independente, prendendo parlamentares da oposição. Esse é o democrata. Só os governos contra-hegemônicos é que são chamados de regimes brutais. Então, esse é um obituário bem difícil sobre o Michael Parenti, escrito por um cara que basicamente escreve sobre pessoas mortas. E, como a historiadora do Twitter, Esha Krishnaswamy, apontou, o New York Times publicou um artigo de opinião mais favorável sobre a filha de Heinrich Himmler do que sobre o Michael Parenti. A manchete dizia: Gudrun Burwitz, filha sempre leal de Himmler, morre aos 88 anos. Segundo Trip Gabriel, do New York Times, o erro mais imperdoável de Michael Parenti foi ter defendido os alvos socialistas das campanhas de mudança de regime dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria, campanhas que continuam até hoje. Ele escreveu que o apoio de Parenti a governos nominalmente marxistas o levou a adotar posições que poucos outros na esquerda americana aceitariam. Pois é, nos anos 80, ele defendeu a União Soviética enquanto ela desmoronava e seus antigos satélites no leste europeu conquistavam independência. Nos anos 90, ficou do lado da Sérvia e de seu líder assassino, Slobodan Milosevic, durante as guerras na Iugoslávia, quando o país se fragmentou em nações independentes. Simplesmente se fragmentou. Simplesmente acabou se desfazendo. Já não parecia que fazia sentido continuar junto. E a OTAN lançou uma campanha de bombardeios contra a Sérvia. Uma coisa não teve nada a ver com a outra. Então, como as pessoas mortas não podem pedir correções, nem escrever cartas ao editor, eu viajei quase 5.000 quilômetros para vir aqui hoje e deixar claro que essa foi a coisa mais importante e mais corajosa que Michael Parenti fez. Defender aquelas nações e seus povos contra um regime brutal. Enquanto os intelectuais de esquerda mais alinhados comemoravam o colapso do bloco socialista, aplaudiam as guerras grotescas de mudança de regime que vieram depois e ignoravam o custo humano e os fluxos migratórios, Parenti manteve-se firme. Ele manteve firme suas convicções e, com o tempo, foi aprofundando sua crítica ao Império. O livro dele, To Kill a Nation, como eu disse, é provavelmente sua obra mais corajosa, porque ele analisou de forma meticulosa a destruição planejada da Iugoslávia, o último Estado socialista da Europa, e a guerra criminosa da OTAN, que veio depois contra o que restou do Estado sérvio. Ele usou as muitas falsidades que serviram para justificar todo aquele ataque para denunciar a mídia ocidental. To Kill a Nation é um exemplo do tipo de trabalho que a gente faz no The Grey Zone, publicado numa época anterior à internet, antes da proliferação em massa da mídia independente. E isso nos dá uma base para entender a marcha inevitável das campanhas ocidentais que depois destruíram o Iraque, a Líbia, a Síria e agora miram o Irã e a Rússia por meio da Ucrânia. Algo que só foi possível por causa da Iugoslávia. Antes de a mídia ocidental espalhar as alegações inventadas pelos Estados Unidos de que Gaddafi teria dado Viagra para os seus homens cometerem estupros em massa em Benghazi, ou de que Assad teria usado gás contra rebeldes em retirada em Douma, na Síria,
em abril de 2018. Ambas farsas comprovadas que serviram para justificar os bombardeios da OTAN contra esses países, já havia inúmeras manipulações de atrocidades na antiga Iugoslávia. Um exemplo foi o massacre de 43 supostos civis inocentes, em janeiro de 1999, na vila kosovar de Hacak, que foi assumido dos Estados Unidos, no Buiué, Princesa Iugoslava. Which a U.S. official explicitly blamed on Yugoslav police. This became the Clinton administration's pretext. Isso virou o pretexto do governo Clinton para exigir a ocupação total da OTAN e autorizar uma campanha massiva de bombardeios contra os sérvios. Isso apesar do fato de que, como o parente mostrou e denunciou no livro To Kill a Nation, os mortos em Hacak eram, na verdade, combatentes do conglomerado de bandidos, traficantes, mafiosos e jihadistas apoiado pela CIA, conhecido como USEC, o Exército de Libertação de Kosovo. Eles tinham sido mortos depois de atacar a polícia iugoslava. Outra farsa. O Milosevic é retratado como assassino pelo New York Times, por incidentes reais, imaginários ou exagerados. Mas e o USEC e as forças bósnias e croatas que cometeram atrocidades horríveis contra sérvios com apoio do Ocidente, inclusive em Srebrenica e nos arredores. E quanto às forças da OTAN, controladas pelos Estados Unidos, que bombardearam a rádio e televisão da Sérvia, destruíram pontes, dizimaram usinas de energia, massacraram comboios de refugiados e usaram urânio empobrecido, bombas de fragmentação e napalm contra uma população civil praticamente indefesa? Eles não são assassinos também? Hoje, Donald Trump é retratado pelos democratas e por boa parte da nossa mídia como um lunático fora de si. Não só por bombardear pontes e usinas no Irã, mas também por ameaçar destruir uma civilização inteira, por ameaçar bombardear o Irã até a Idade da Pedra. O mesmo vale para o seu secretário da Guerra e contratado do Departamento de Defesa, Pete Hegseth, que prometeu morte e destruição caindo do céu o dia inteiro sobre o povo iraniano. E sim, eles são figuras sádicas, sociopatas, sem dúvida. Numa era de vilões de desenho animado, alguns realmente se destacam. Mas, quem foi que disse isso? Sabe, não tem prêmio para quem adivinhar, mas aposto que alguns de vocês conseguem. Eu estava sugerindo que a gente explodisse todas as pontes sobre o rio Drina. Eu estava sugerindo que a gente destruísse o suprimento de petróleo dele. Isso foi o Joe Biden, no Comitê de Relações Exteriores do Senado, falando sobre os ataques da OTAN à Sérvia. Quem disse o seguinte: o objetivo da guerra contra a Iugoslávia é demolir, destruir, devastar, degradar e, no fim, eliminar a infraestrutura essencial do país. Foi o Wesley Clark, comandante da OTAN, citado por Michael Parenti. Então, Donald Trump, se a gente entende o que o Michael Parenti estava dizendo e lê o trabalho dele, a gente percebe que o Donald Trump não é só uma aberração maníaca e irracional diante de uma liderança supostamente sensata que preferiria a negociação em vez do massacre de civis e da destruição em massa. Ele é o rosto mais honesto da classe capitalista e, eu diria, sionista militante, a quem ele serve. E tanto ele quanto as pessoas ao redor dele sabem exatamente o que estão fazendo. Eles são a personificação do que Parenti chamou de fascismo racional. E também sabem que agem com total impunidade. É por isso que nenhum dos oficiais militares ou políticos dos Estados Unidos, que ordenaram a morte de milhares de civis e causaram bilhões de dólares em danos materiais na Iugoslávia, jamais enfrentou qualquer tipo de responsabilização legal pelos seus crimes. Como o próprio Parenti destacou, o Tribunal Criminal Internacional para a Ex-Iugoslávia foi criado por Madeleine Albright, com financiamento dos Estados Unidos, em total violação da Carta da ONU, sem precedente no direito internacional e sem mandato da Corte Internacional de Justiça. Na prática, era um tribunal americano em Haia. E tudo isso foi um produto da mesma chamada Ordem Baseada em Regras, liderada pelos Estados Unidos, que tem protegido os responsáveis pelo genocídio em Gaza. É um sistema em que os Estados Unidos fazem as regras e todo mundo tem que obedecer.
Então, um drama de tribunal foi montado como uma extensão política da guerra da OTAN e acabou tomando a forma do julgamento de Slobodan Milosevic. Mas tem algo que o Trip Gabriel, do New York Times, não vai te contar. Em 2016, 10 anos depois de ter sido submetido a um julgamento internacional e de ter sido negada uma cirurgia cardíaca, o que levou à sua morte numa prisão de segurança máxima em Haia, impedindo que ele enfrentasse publicamente as potências da OTAN que bombardearam e destruíram seu país, Slobodan Milosevic foi inocentado pelo Tribunal Internacional, que concluiu que ele não era responsável pelos crimes de guerra cometidos durante a Guerra da Bósnia, entre 1992 e 1995. Eles não vão te contar isso. O Michael Parente acertou. Você não vai saber disso lendo o obituário dele na mídia corporativa, que o Michael Parente acertou de novo. O Michael Parente estava certo. Ele estava certo porque era coerente, porque mantinha suas convicções, porque traçava linhas retas. Nunca se desviou de uma análise anti-imperialista, enquanto tantos outros intelectuais de esquerda se afastaram disso. Ele estava certo porque não buscava o respeito da elite. Por isso, nunca o estratégia financista obscuro. Embaixo com o povo, em Berkeley. Ele falou pela classe trabalhadora de onde veio. Ele estava certo. Ele era justo. Michael Parente é uma luz que guia na escuridão desta era dourada manchada de sangue. Michael Parente, presente. Michael Parente, presente.